voltar lá para a apresentação de hoje. Hoje nós vamos pegar o capítulo de matemática financeira, tá? Que aqui algumas coisas vão ser chamadas a atenção, como vários dos outros capítulos também. Vai ser uma pincelada em matemática financeira, pegando alguns tópicos aqui especiais, tá? Então, o primeiro conceito que vem aí é a questão dos juros compostos, né? Que é a base de qualquer operação financeira que a gente tem. Então, um exemplozinho aí de alguém que coloca um capital de R$100, juros de 5% ao mês, né? Uma fantasia nos dias de hoje. Então, no primeiro mês, ao final do primeiro mês, temos 105, ao final do segundo mês, 110, porque aí a taxa é aplicada em cima, né, do valor que a gente tinha, terminou o primeiro mês, e assim a gente vai, né, aonde a gente tem uma generalização do capital como sendo, né, o 100 que multiplica 1,5 elevado a n, e o n seria o número de meses, certo? Os termos que a gente tem aí, né? Numa situação genérica, né? Nós temos o principal, né? O C0, tá? E depois de um n período nós vamos ter o montante Cn, que vai ser dado pelo C0, que multiplica 1 mais a taxa, né, elevado a n, onde esse n vai ser a variação de acordo com a taxa, né? Se a taxa é mensal, se a taxa é anual, trimestral e assim por diante. O chamado capital inicial, né, o C0, que nesse exemplo aqui é o 100. A taxa de juros, né, que ela pode ser dada dessa forma ou em percentual, mas quando a gente for aplicar, a gente tem que, né, colocar nessa forma, né? O valor de juros, que é justamente o quanto, né, que o valor é acrescido dentro de um certo período. Então, quanto que rendeu os juros nesses 3 meses, né? 15,76. E o montante, que é o principal mais os juros, no caso C3, o capital inicial mais os juros, que é o 115, o total que a gente obtém no final do terceiro mês, tá? Então, são os termos mais usados que a gente tem aí. Um exemplozinho aqui para poder falar de valor futuro, né? Como que a gente poder trabalhar com isso, né? Saber fazer uma comparação. Então, um exemplo aqui de um empréstimo de R$300, uma taxa de juros de 15% ao mês. Depois de 2 meses, né, foi pago R$150 e depois de um mês liquidou o débito, tá? Então, aí pergunta, qual o valor do último pagamento? Então, como é que a gente pode calcular isso? Então, a gente precisa ver como é que evolui, né, essa dívida, né, com esses juros. E a ideia é a gente tentar transformar isso ou colocar tudo isso num mesmo tempo, né? E para fazer isso, nós temos 2 estratégias, né? Quando a gente desloca um valor para o futuro, a gente tem que multiplicar por 1 mais a taxa em cada período, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer esses R$300, quanto que ele estaria valendo, né? Lá no final do terceiro mês, teria que pegar esses R$300 e multiplicar pela taxa aqui elevado, né, a 3. E deslocar para o passado é justamente o processo inverso.
dividir por 1 mais I em cada período. Isso a gente pode ver nesse esqueminha aqui, ó, aonde a dívida inicial estava aqui de R$300, passou o primeiro mês, não teve nenhum tipo de pagamento. No segundo mês foi feito um pagamento de 150 e no terceiro mês foi feito um pagamento de P, né? Que liquidou o débito. E aí quer saber quanto que é esse valor de P. Então, como é que a gente pode fazer, né, essas contas? Eu posso trazer esses valores, tanto 150 como P, né, na posição do 300, para poder saber quanto que eles valeriam aqui, né? Então, se eu tivesse o 300, ele vai ser igual. Esse 150 que está lá no segundo mês, ele teria, como eu estou, né, trazendo para o passado, vou dividir por 1 mais a taxa, que neste caso é 1,15, tá? E elevado à quantidade de período, então elevado a 2. E isso mais esse P. E agora, como eu vou trazer esse P para o mesmo período, eu vou dividir pela taxa 1,15 elevado à terceira. E aí, fazendo essas contas isolando, vou saber qual que é o valor de P, tá? Uma forma de a gente fazer isso. Bom, eu trouxe isso daqui para esse ponto, mas poderia ao mesmo tempo ter levado tudo aqui para o terceiro mês, por exemplo, né? Que na realidade seria equivalente a eu fazer essa conta aqui, ó. Se eu colocar esses dois aqui debaixo do mesmo denominador, né? Então vai ficar uma expressão dividida por 1,15 elevado à terceira, que quando eu passar multiplicando 300, vai ficar 300, que multiplica 1,15 à terceira, e isso vai ser igual. Quando eu dividir esse por esse, vai dar 1,15, então 150 vezes 1,15 e mais o P. Agora, se vocês olharem para essa expressão, eu tirei, na realidade, fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, né? E passando o denominador aqui multiplicando, ela é equivalente a fazer todo mundo vir parar aqui, ó. O 300, para poder vir parar aqui, eu multiplico pela taxa, né? Elevado a 3, então estou levando para o futuro. O 150 eu preciso levar mais um mês para o futuro. E o P que já está aqui, né? E aqui, fazendo as contas, a gente vai obter também o mesmo valor de P, tá? Entenderam a ideia, pessoal? Sim, Sim. tranquilo. E isso a gente pode fazer em qualquer tempo, tá? Poderia trazer todo mundo aqui para o 2, poderia trazer todo mundo aqui para o 1. Obviamente, a gente vai escolher aquele que é mais fácil de trabalhar, né? Se eu trouxer todo mundo aqui por 1, 300 vou ter que multiplicar por 1,15, o 150 dividir por 1,15 e o P dividir por 1,15 elevado ao quadrado, né? Enfim, são tudo coisas equivalentes. Bom, aí é só fazer a conta e achar o valor de P. Acho que dá 200 e alguma coisa, não lembro. 283 e 76. 76. É. Pega essa sua que é novinha. Aí tem as taxas equivalentes, tá? E eu posso ter uma taxa, né, definida num certo tempo T, tá? E uma outra taxa relacionada a um outro período de tempo. Então, se esses períodos de tempo se relacionam dessa forma,
então as taxas vão se relacionar dessa forma também, tá? Então, você pode pegar, né, por exemplo, sabendo o que é uma taxa ao mês, né, saber como é que essa taxa fica anualmente, né? Então, eu pego essa taxa, que seria 1,0739, tá? E se ela é ao mês, para mim poder passar anual, o que eu faço? É 1 ano, 12 meses, né? 12 meses, né? Tá certo? E aí vou ter a taxa anual. Só que na prática não é bem assim que o povo faz não, tá? Se vocês pegarem aí um extrato de cartão de crédito, onde fala qual que é a taxa mensal, e eles falam qual é a taxa anual e tudo mais, e vocês fizerem essas contas, vocês vão ver que vai dar uma diferençazinha aí, tá? E aí você fala, né, e por quê? Porque na realidade eles não vão considerar só os 12 meses, não. Eles vão considerar os 12 meses, tá? Que são os 360 dias, e vai colocar mais 5 dias aí de juros equivalente também. Vocês vão ver que vai dar um pouquinho a mais, tá? Nem esses 5 dias é perdoado, tá certo? Sim. Façam esse teste e vocês verão que, assim, ó, aqui a gente, lógico, a gente vai considerar o ano como sendo 12 meses e tudo mais certinho, né? Trabalharia com isso, que a gente está trabalhando de uma forma aqui didática, mas na prática, o mercado, os bancos, as coisas não perdoam nem esses 5 dias aqui. Outra coisa que o livro chama atenção é algumas estratégias que o pessoal usa para poder tentar minimizar a ideia de taxa cobrada, né? Então, eu consideraria taxas proporcionais ou nominais, né? Quando aparece o termo um percentual ao ano com capitalização mensal. Como é que a gente interpreta isso, tá? Então, a interpretação disso seria que você vai pegar os 48% ao ano, dividir por 12, né? Que é os quantos meses que o ano tem, que daria 4. E aí o que você teria mesmo seria 4% ao mês. Mas só que 4% ao mês, quando você joga, né, a taxa anual, isso vai ser próximo de 60%, tá? Então, esse termo aparece quando o período de formação e incorporação dos juros não coincide com aquela taxa que está referida, tá? Então, ele fala uma taxa anual, por exemplo, com capitalização. Não, meu filho. Ultimamente o pessoal tem me ligado direto. Então, isso quer dizer que você tem, na realidade, uma taxa aí bem diferente quando ele fala uma taxa num período e a capitalização em outro, tá? Então, esses 48% é chamada de taxa nominal, mas a taxa efetiva seria, né, os 4% ao mês, que dá 60,1 e alguma coisa, tá? Aparece como observação aí no livro. Aí vem as séries uniformes, tá?
que são uma sequência de pagamentos iguais, né? Igualmente espaçado, no mesmo período de tempo, né? Então, é quando você faz, sei lá, 10 pagamentos iguais mensalmente, né? E coisa e tal. Diferente daquele primeiro exemplo que a gente viu, que passou 2 meses, aí que o cidadão fez um pagamento, passou outro mês e fez o último pagamento, né? E aí a gente tem o seguinte teorema. O valor da série uniforme de N pagamentos iguais, né, a prestação P, um tempo antes do primeiro pagamento, a taxa de juros I é igual a esse valor aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, na realidade, é você pegar esse A, né? E você tem aqui o tempo 0, aqui o tempo 1, aqui o tempo 2, aqui o tempo 3, e vai até o tempo N, tá? Então, o primeiro pagamento é feito aqui, depois de um mês, vamos dizer, não, de um trimestre, qual seja. Aqui feito o segundo pagamento, aqui feito o terceiro e assim por diante. E quando a gente vai trazer todos esses pagamentos aqui para o tempo 0, para poder saber de quanto que a gente está falando, né? Do valor atual desses pagamentos que serão feitos nesse período. Esse primeiro eu vou dividir, né? Por 1 mais a taxa, aqui por 1 mais a taxa ao quadrado, e assim vai. Aqui por 1 mais a taxa elevado a... Aqui foi no 1, 2, 3 elevado a n, né? Tá certo? E quando a gente trouxer tudo isso daqui, o que a gente vai ter é P que multiplica a soma de uma PG, onde a razão dessa PG é 1 sobre a taxa. Aí aplica a fórmula da PG e aí a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Às vezes você saber o conceito é melhor do que ficar tentando decorar a fórmula, né? E aí você trabalha com isso daqui, traz tudo e sabe que vai cair na PG, coisa e tal, e resolve sem problema nenhum. Uma coisa que eu ia chamar a atenção, esqueci, né? Mas essa ideia dos juros compostos, na realidade, tem uma PG envolvida aí, né? Então, muitas das ferramentas da PG, soma da PG, termo da PG, acaba sendo utilizado, né? Então, aqui um exemplo para poder fazer uma análise, tá? O IPTU em um apartamento, né, que custa, né, tá no valor de 821, tá? Pagando a parcela única, você vai ter 2,5% de desconto. E o pagamento pode ser feito, né, parcelado em 6 vezes sem juros, com a primeira vencendo no mesmo dia da parcela única, tá? Então, sabendo que o rendimento da poupança é em torno de 0,3 ao mês, qual que seria a forma mais vantajosa de pagamento? Como que a gente poderia resolver isso? Vê o valor do desconto no 821,43, coloca isso como o valor inicial e iguala fazendo aquela parte anterior que você fez, dividindo ou multiplicando por 1 mais I. Deixa eu ver. Em 6 vezes iguais, né? Aplica direto, então, a série uniforme, que eu acabou de falar, né? O 821,46 deu de desconto de 2,5%. 821,46. Para dar um desconto de
2,5%, é multiplicar isso por 0,975, é isso? Isso. Né? Deu 800. É 1 menos a taxa, né? Isso. Na realidade. Dá R$800 e um quebradinho aqui, né? É 92. Quanto? 92. Dá 92,35. Então, colocando só 92. Então, esse seria o valor que você pagaria agora, certo? Agora, Certo. quando ele fala que pagando parcela única, em fazendo 6 vezes sem juros, significa que cada parcela vai custar esse valor dividido por 6, né? Então, o valor da parcela é 821,46 dividido por 6, tá? 136,91. 136,91. E aqui tem um detalhezinho, né? Porque, na realidade, a primeira parcela vence com o pagamento à vista. Então, você já tem os 136,91 aqui no tempo zero, né? Você já tem uma parcela aqui. Aqui no tempo 1 você tem a segunda. Aqui a terceira, né? Então, na realidade, aqui no quinto mês você pagou as 6 parcelas, né? Certo? Isso. Certo. E aí o que você tem que fazer é trazer todas essas parcelas para cá para poder comparar com esses 800 aqui, né? Então fica o 136,91 mais 136,91, que divide agora, o que vai dividir é o rendimento que tem lá na poupança. Então é 1,003, certo? Porque é Certo. 0,3%, não está colocando nem 0,5% aqui. E aí vem aqui o 136,91 com isso daqui ao quadrado e vai assim até o 136,91 com 1,003 a quinta, né? Que no final dá 136,91, que multiplica 1 mais 1,003 elevado a menos 1, 1,003 elevado a menos 5. Vamos pôr no denominador. Aqui é a soma de uma PG. Primeiro termo vale 1. Razão 0,03, certo? E eu estou somando os 6 primeiros termos dessa PG. Concordam comigo? Sim. Por isso que eu falo, às vezes é melhor você montar o problema do que ficar decorando fórmula. E aí coloca o que daria a soma dessa PG e faz a conta. Eu já vi gente fazendo essa conta aqui de uma outra maneira, que aí é um pouco mais trabalhosa, mas dá para fazer também. Que é pegar esses... Se hoje eu fosse pagar à vista, eu pagaria isso, certo? Mas aí, se eu quero guardar esse dinheiro, né? E colocar na poupança, então eu vou pegar esse daqui, vou ter que pagar a primeira parcela, então faço isso menos esse valor. O que sobra, eu coloco na poupança, e no primeiro mês ele rende isso.
Aí eu retiro isso e depois aplico de novo o percentual, e assim vai até ver se no final sobra dinheiro ou falta dinheiro, né? Se sobrar dinheiro, então é porque está valendo a pena parcelar. Se faltar dinheiro, é porque está valendo a pena pagar à vista. Quer dizer, dá mais trabalho, dá mais conta, mas é uma outra forma que dá para resolver isso. E eu acho que tem uma maneira um pouco mais simples também, né? Que seria você nem trabalhar com os valores, trabalhar só com as taxas. Porque o que seria esse 0,3, né, alguma coisa trazida para os dias de hoje? Porque ó, você está vendo que eu estou multiplicando esse valor por isso, Sim. né? Agora, quanto que dá essa taxa aqui? Só essa conta aqui. Bom, primeiro, alguém fez essa conta aqui? Estou fazendo aqui, professor, só um É, pouquinho. porque para mim entrar aqui na calculadora, eu vou ter que sair aqui da apresentação. Bom, deixa eu ver. Eu não estou com ela aberta. Tem que entrar em algum lugar aqui e abrir ela. Lá ficou, era 1, o primeiro termo, que multiplica 1 menos a taxa, que é 1,003 elevado a 5, dividido por 1 menos isso, que é 0,003. Então vai dar 1 menos 1,003 elevado... Era 5 ou 6? É 6 termos Sim. que tem. Mas é Mas elevado a 5. é o número de termos da PG, né? São 6, né? 6, verdade. Isso. Dividido... Vai ficar negativo, mas não tem problema não. 0,003. Deu isso? 6,45? Deu. Que isso vezes... Era 136. 91. 36,91. Dá 827, né? Isso. Então, está valendo a pena pagar à vista, certo? Aham, sim. Certo. R$127. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma comparação. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Aí tudo bem. Eu tenho uma dúvida quando usa essa formulazinha da série uniforme, quando ele te dá o valor do A,
te dá o valor do P, o N, e pede o valor do I, ou seja, pede a taxa. Porque aí eu fico, na verdade, com a equação de grau N, é isso mesmo? É, E aí, para resolver, eu tenho que resolver a equação de grau N para achar o valor do I? Eu tenho alguma outra? é. Na realidade, você vai ter que fazer. Tem uma que cai em logaritmo para resolver Lógico. essa situação. Ou você acha a raiz enésima, né? Porque não. Pois é, porque nem sempre, assim, algumas dá, né, para você colocar alguma coisa em evidência ali, você acha uma raiz, mas nem sempre é possível, né? Por isso que às vezes eu fico um pouco incomodada quando pede o I, eu fico sem saber ao certo como é que faz, porque pro grau N, assim, dependendo do valor do N, é complicado. Cadê aquela fórmula? É depois. É depois disso aí. Depois. Aí, Aqui, certo? certo. Você fala por causa desse 1 mais I aqui, né? Por causa Elevado a dele. N. Como os colegas falaram aí, tem que jogar, ou joga um logaritmo, ou joga uma raiz enésima aí, né? Mas Enésima. mesmo a raiz enésima é complicado, porque tem esse 1 na frente que está subtraindo, né? E aí, Você fala por causa desse 1 aqui, né? por causa dele. O problema que eu vejo é ele. Porque se eu também passar ele para o outro lado, eu vou continuar com o mesmo problema. Passar para o outro lado, não. Você Se não eu pode passar sem antes passar o I, né? Pois é, mas de qualquer forma, eu já tentei mexer um pouquinho nessa fórmula aí, sei lá, eu não Eu acho consegui, que não. essa fórmula aí, positivando esse N, acho que ficaria melhor. Mas ele fica positivo, que ele é 1 sobre 1 mais I elevado a N. Isso não tem problema. Porque aí eu passo o I para o outro lado, fica A vezes I, e eu fico com uma fração que o denominador fica com Mas, expoente positivo. Aí, você vai ter o A, vai ter igual o a valor de P, P. Você vai ter A e P. Aí, 1 Passa dividindo. menos. mais 1 sobre... Aqui está pegando no final da tábua aqui. 1 mais I elevado a menos N. Certo? Isso, Só que esse certo. menos N pode escrever como AI igual a P, 1 mais 1 sobre 1 mais I elevado a N. Não sei se isso ajuda, Isso. não. Pois é, aí, mesmo tirando o M, ele fica positivo, mas não resolve muito o problema. Te dá isso, né? E se ele pede o I, como é que eu faço? Ele pede a taxa e dependendo do valor do N, fica mais complicado ainda. Se, sei lá, coloca 5, sei lá, no N igual a 5, 6, não sei. Tem Bom, a mas notação do para seu. você ter esse A, tem que ser para um N fixo, né? Porque não tem Sim, como. Porque, veja bem, o A, ele vai depender exatamente da quantidade de N parcelas. Então, sim. se o A for dado, tá? É porque o N já está fixo. Então, o N também tem que ser dado. Se o N é dado, você não tem o problema de achar a enésima raiz. Sim, mas aí vamos supor se for 3 aí. Como é que eu. 4. Se esse N for 4. Tá. Você quer dizer, bom, se o N for 4, É. aí você tem Você isso aqui colocar elevado à quarta, né? isso. Eu vou ficar com uma expressão de quarto Tá, grau. entendi agora. E aí esse é o problema, é achar o valor desse I. Porque se eu tiver o A, o P e tiver um valor do N, tranquilo, mas o problema é quando ele pede a taxa. Aí é que eu acho Deixa difícil. eu ver aqui a melhor maneira de fazer isso. Aí esse P é conhecido, isso daqui é conhecido, né? Isso. Na realidade, eu acho que por enquanto não leva esse I, traz esse P dividido. Aí esse daqui se transforma num número só. Uhum. Fica o I aqui, certo? Certo.
Aí, esse número que você tem aqui, que é o... Aí você pode trazer o i. Então, fica aqui, sei lá, uma constante vezes o i, igual a 1 mais 1 mais i elevado a menos n, certo? Certo. Aí eu posso... aí não sei se o logaritmo aqui já vai resolver, porque se eu jogar log aqui, Uhum. não tem muita coisa para fazer Tem aqui, que né? estar conhecido nesse caso aí, já. Assim. Tá. O log aqui, o log da soma não é nada. Pois é, o problema é isso, porque tem esse. Eu até pensei em jogar o log lá em cima, mas também não pode, porque tem uma subtração, também não me resolve. Aqui é menos, né? É, Não, jogar o log aqui, a princípio tudo bem, você vai ficar... mas log de 1 é zero. Menos, né? Porque aí vai ficar o log desse, sinal de menos, então fica dividido, né? é dividido. Há um problema aqui. Não posso jogar o logaritmo aqui nessa ideia por enquanto. Não sei, precisa ver. Tá? Você viu algum problema desse tipo? Oi, tem um probleminha desse tipo. Depois a gente vê ele, então. Tá bom, tá certo. Mas aí, professor, se ficar aí no 1 mais i elevado a algo muito estranho aí, ele tem que me dar uma tabela financeira para eu dar uma análise disso, não? Algum dado. É isso que eu estou pensando. Precisaria ver o problema. Não, sei lá, imagina um n igual a 36, É, não é? Aí no binomial é muito gigante. pois é. Tem que ter alguma coisa aí para poder resolver. Eu, quando pego uns probleminhas desses, eu fico pensando em questões de concurso, porque já vi muita coisa por questão de concurso, né? E questão de concurso tem que ser factível, né? Verdade. Você não pode Aí os caras colocar... colocam as potências. Às vezes o pessoal te dá a potência, né? Te dá alguma coisa lá para você poder fazer, não sei. Por isso que o melhor, assim, é ver o problema, para ver o que o problema traz, para poder tentar resolver. Porque Não, tudo bem. genericamente assim Depois não eu falo. consigo pensar, não. Desculpa ter atrapalhado, professor, é porque Não, eu tenho dúvidas. Não, depois a gente fala do problema. Pode ser, não tem problema nenhum. Pode é. continuar aí. Desculpa aí. Não, Pode mas é ser. bom trazer essas dúvidas, porque às vezes a gente às vezes nem pensa nessa situação, né? Aham. E aí, de repente, ela aparece. Aí, outro conceito que o livro tem aí é o chamado renda perpétua, tá? Sinceramente, eu nunca vi algo prático funcionando assim. Que aparece em locações e coisa e tal, que seria você pensando por um tempo infinito, né? Ou seja, aquela PG lá, na realidade, ficaria como a soma da PG infinita, né? Então, aquele termo que tem aqui do 1 menos o 1 mais i elevado a menos n lá, então aquele menos n, quando vai para infinito, aquele termo lá zero, e aí ficaria uma coisa desse tipo, tá? Uhum. E aí a gente pode pensar, eu coloquei a fórmula aqui, ó, esse termo aqui, zero, né?
E aí fica essa expressão aí. Aí a ideia é que todo mundo quer, né? Ganhar um capital lá numa Mega Sena e desejar viver desse dinheiro, né? Quanto você vai poder gastar por mês, né? Então, você vai pegar as prestações, dividir por I, pensando no I, numa média de taxa inflacionária e coisa e tal que tem, né? Que a gente pode estar vivendo. Então, aí você sabe quanto que você poderia gastar desse dinheiro, ou se você está aplicando ele em alguma coisa que vai te render um certo percentual que pode cobrir, ter aí uma prestação perpétua sendo fornecida por esse dinheiro. E aqui tem um probleminha. Sabendo uma taxa de 0,4% ao mês, eu quero fazer um período de capitalização por 20 anos, para que depois desses 20 anos eu possa ter uma renda mensal, considerando ainda essa taxa de 0,4 ao mês, de R$ 5.000. Então a pergunta é, quanto que eu tenho que economizar por mês durante esses 20 anos, para que depois desses 20 anos eu tenha um certo capital, e aí esse capital eu posso ir retirando 5.000 dele, tá? Considerando essa taxa. Como é que a gente pode fazer esse problema? A gente poderia colocar aquela taxa anual, talvez, e colocar ela anual e igualar 5.000 e aí começa a fazer aquela PG lá, né? Não, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para que eu tenha essa renda aqui, né, depois desse ano de capitalização e tudo mais, eu tenho que ter uma situação idêntica a essa daqui, certo? Eu vou ter uma prestação a uma taxa de juros aqui que vai ser, né, dado aí por não por um tempo fixo N, mas perpétuo aí, certo? Uhum. Então, eu quero, esse daqui seria o meu 5.000. Eu tenho a minha taxa. Então, Então, aplicação de 1.200.000. quanto que eu tenho que ter, né? 1 No milhão e final 200. dos 20 anos. Essa é a primeira coisa. Então, o meu A no final dos 20 anos vai ter que ser os 5.000 dividido pela taxa, que é 0,4, então é dividido por 0,004. E se eu me recordo de 1 cabeça, milhão e 250. 1.250. Certo? Sim. Certo. Agora, o que eu quero é saber quanto que vai ser cada, vamos chamar de P de prestação, que eu tenho que aplicar durante os 20 anos a essa taxa de 0,4, para no final de 20 anos eu ter esse 1.250.000. Então, no primeiro mês eu faço um depósito, no segundo mês eu faço um outro depósito, certo? Mas já vou ter esse daqui vezes a primeira taxa, né? Sim.
Porque não é simplesmente só aplicar isso daqui durante 20 anos. Quer dizer, cada mês eu vou aplicando um aqui também. Como é que eu faço isso? P mais... Aqui é P, aqui fica esse P vezes 1.004 mais P, porque eu vou aplicar de novo o mesmo valor. Depois, no outro mês, eu vou ter isso daqui vezes 1.004 e depois mais o P, e assim vai. Onde é que eu fiz essas contas? Acho que eu joguei fora. Acabei jogando fora aqui. Vou colocar direitinho aqui. Aquela fórmula lá da série de uniformes, não, professor? E aí sai substituindo? Então, mas lá é o A. 1.250.000. Eu vou trazer Na, tudo na pro... realidade, isso aí seria uma soma, uma série de pagamentos iguais, né? Para dar 1.250.000. Isso. Aí tem aquela, seria o SN. Ele está falando de usar essa fórmula aqui, né? Eu usaria outra. Seria 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. 1. Tirei do... O que você falou? 1? Era P, né? O valor de P, que multiplica 1 mais I elevado a N 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. menos 1 dividido por É I. uma PG, é uma soma infinita de PG. Eu acho que dá certo isso mesmo. E isso... Igual ao A. Igual ao A. Da fórmula mesmo, não. Que é exatamente aquela formulazinha lá da A série série. do uniforme dela. Da série. 1250, certo? Isso. Sim. Como o I é dado, então aí acho o P, né? O I vai ficar 1,004. Neste caso, o N, que a gente está colocando mensal 20 anos, então são 20 vezes 12, 480. 240. 240. Aqui é só uma dúvida, porque 240, porque aí essa série, ela considera o primeiro pagamento um mês depois, né? Não, mas a soma aí, professor, ele só começa a correr juro depois de efetuada. O que isso aí vai dar é o pagamento, a retirada após o último pagamento.
Ah, tá. E aí o último pagamento tem Na que ser data mais do um último mês. pagamento. Tem razão. Então, aqui fica os 240, né? Ah, Menos 1 e o 0,004. Aí faz essa conta aí. tem o P ali, né? É. Então, isso vem multiplicando e isso tudo vem dividindo. Ah, Sumiu minha calculadora de novo, está aqui. Um, 250, 123 vezes ponto 0,004 vai dar isso. 5.000. Vezes não, né? Falei vezes, mas não é vezes, não é. Vai ser dividido, né? Esse passa multiplicando e esse aqui passa dividindo. Tem um menos 1 aí ainda. É. Mas o P está multiplicando tudo, né? o P. Tá, você vai passar É. dividindo, tá? O P está multiplicando tudo. Dividido por 1,004 a 240 menos 1. Então, não é vezes, é dividido por 1,004 elevado a 240 Menos 1. menos 1. É isso aí, eu achei isso também. Eu tinha achado isso também anteriormente. 3.000 e alguma coisa, não lembro se era exatamente esse valor. Então, você tem que praticamente economizar 3.000 por mês para poder obter depois um rendimento desse, né? Apesar que essa taxa aqui é muito pequena, né? Mas isso dá uma ideia que não é fácil montar um plano de seguridade aí. Sim, sim. A pessoa quase não vai poder gastar o salário dela. Oi? Desse jeito a pessoa quase não pode gastar o salário dela. Só É, para aposentar. mas almoçar, jantar, para que isso? Esses Aluguel, luxos. gás, gasolina e mesmo. Isso é luxo. É, Para professor, isso é luxo. para que esse luxo, né? Tem uma história engraçada que uma vez eu estava dando uma olhada no portfólio lá do banco, né? Aí eu vi lá um fundo de investimento, coisa e tal, com uma rentabilidade boa, não sei o que tem, falei, né? Aí, né, vou colocar um pouquinho de dinheiro nesse negócio aí, deixar ele, né? Tá rendendo bem, né? Aí vai. Aí fui caçar lá para poder fazer a aplicação e encontrei. Aí eu falei, bom, vou falar com o gerente, né? Aí eu falei, eu estou olhando aqui no portfólio, coisa e tal, tem esse tipo de fundo aqui para aplicação, coisa e tal, estou vendo que está rendendo bem. Eu queria colocar um dinheirinho nele, né, coisa e tal. E como é que eu faço? Aí o gerente olhou para mim e falou assim, esse tipo de aplicação é para cliente de 6 dígitos. Nossa. Eu falei, que é isso? Né?
Eu ainda fiquei pensando, o que que é? Eu falei, né, para quem aplica acima de 1 milhão. Eu falei, então tá bom, né? Deixa eu voltar para trás. Pois é, né? Aí eu falei, né, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? É verdade. Aí eu falei, então tá. Eu tava pensando em aplicar uns 500 conto. 500 mil ou 500 reais, professor? 500 reais, meu filho. Professor, era 500 mil, hein? Deixa eu estar escondendo ouro aí. É 500 conto mesmo. Aí a gente vai entrar agora na parte de sistemas de amortização, que é usado nos financiamentos de imóveis e tudo mais, né? A ideia de amortização é você ter, né, uma dívida aonde você vai pagando os juros dessa dívida e vai amortizando o que é considerado como saldo devedor, né? Então, nós temos dois sistemas de amortização mais usados, chamados SAC, tá? Em que o saldo devedor, né, é reembolsado em valores de amortização iguais, tá? Então, o valor que você vai amortizar, na realidade, é sempre igual, e os juros vão diminuindo a cada prestação, tá? Então, aí a gente tem os valores, como se comportam, né, dentro desse sistema. O meu valor de AK, que seria aquele valor que a gente tem no momento, seria o saldo devedor inicial dividido em N parcelas, que você vai dividir, tá? Então, essa é a parcela de amortização. Então, vamos dizer que você vai pagar essa dívida, sei lá, em 36 meses. Então, você pega o saldo devedor inicial, divide, né, por 36 e você vai ter quanto que vai ser amortizado a cada mês o saldo devedor. O DK, que vai ser o saldo devedor, né, no período K, ele vai ser dado por N menos K dividido por N vezes o D0, que é o estado da dívida nesse ponto K. Os juros é sempre colocado, né, no período anterior, no saldo devedor anteriormente, tá? Então, por exemplo, você começa aqui com D0, quando você for fazer a primeira prestação, você já vai ter os juros sobre esse D0, né? E a prestação que você vai pagar vai ser justamente a amortização mais o juros que incidiu sobre esse saldo devedor, tá? Então, vamos ver um exemplozinho aqui como é que se comporta, né? Para a gente poder entender. Então, eu tenho, por exemplo, uma dívida de 100, tá? Esse daqui seria o meu D0. Pensando num juros de 15% ao mês para ser pago em 5 meses. Então, como vai ser pago em 5 meses, então já tem aqui, né, que o meu AK, que vão ser todos iguais, né, ele vai ser o 100 dividido por 5, que vai ser igual a 20. Então, esse vai ser a amortização que a gente vai ter mês a mês, tá? Então, o que acontece? Nesse primeiro mês aqui, tá? Como é 15%, né, de juros ao mês, então os juros que R$ 100, né, vai gerar é 15. Eu tenho a amortização de 20, então a minha prestação nesse primeiro mês seria de 35, tá? E o meu saldo passa a ser 80, que foi justamente a amortização de 20 que a gente fez. Tá certo? Certo. Depois, no segundo mês, a amortização continua sendo 20, os juros de 12
é os 15% sobre os 80, tá? Então, a minha prestação passa a ser 32 e eu devo 60, certo? Sim. Então, isso daqui, né, para quem já fez financiamento de imóvel, né, nessas coisas fica doido, né? Porque além disso daqui ainda tem outras correções que acabam acontecendo, né? Você paga e continua devendo, né? Às vezes, praticamente a mesma coisa que você Você estava paga 5 devendo. anos e não pagou nada, só juros aí. Só juros. Aí, no terceiro mês, vai ser 9 de juros, que é os 15 sobre 60, mais os 20 de amortização, 29, e assim a gente vai indo até que zera, né? Tá certo? Então, de juros foram pagos 45, amortização 100, né? E as prestações, no total, 145. Tá? Tá. Entenderam a ideia, pessoal? Sim. Então, os juros... Pode falar quem é falando. Não, eu tô falando, é porque o saque é uma PA, né? A princípio, assim. Uma PA? As parcelas formam uma PA. Ah, as parcelas. Juros também. Os E o juros. interessante dessa daí, essa última parcela é sempre a amortização mais a razão da PA. Não tinha pensado nisso, não. Sempre é a amortização mais a razão da PA, a última. Prestação mais a razão da PA. Bem observado. Eu nem usei aquelas fórmulas lá, porque eu era mais perdido que tudo. Ah? Fazendo assim, manualmente, assim, as continhas. Essa fórmula aí fez foi me deixar doido na hora que eu vi a primeira vez. Não, quando você vê isso daqui, você faz um monte de I, um monte de P, um monte de coisa, né? Na realidade, quem trabalha com isso, né, na realidade, programa essas coisas numa planilha e só arrasta, né? Porque não tem outra forma de fazer isso. O outro sistema que a gente tem é o sistema Price, né? Eu conheço também chamado de sistema francês. Que a ideia agora aqui é que as parcelas sejam iguais, com juros já embutido, tá? Então, você vai pagar sempre o mesmo valor de parcela. No outro lá, a gente viu que a parcela começa com um certo valor e vai diminuindo, né? Isso daqui, pessoal, na realidade ainda tem aqui outras taxas que envolve também, então essa questão aqui da parcela diminuir às vezes fica fictício, tá? Principalmente quando você tem um processo inflacionário grande, né? Então, como é que fica a parcela? Vai ser o saldo devedor I dividido por 1 menos I mais I elevado aqui a N, que na realidade aqui seria você isolar, né, a parcela naquela fórmula que a gente tinha anteriormente, tá? A fórmula aqui, ó, você isola o P, joga isso daqui para o lado de lá, onde você teria aqui no lugar do A, né, o saldo devedor, para poder determinar quanto que vai valer cada parcela, tá?
É aí que aparece esse termo aqui. O DK vai ser o D0 e a posição de cada um deles aí no caso. Os juros continuam da mesma forma, né? Em função do saldo devedor anterior. E agora a amortização que vai acontecer, como a parcela é fixa, né? Vai ser a parcela menos o juros, tá? Então agora o que está fixo é a parcela e a amortização vai mudando de acordo com o período que passa. Então, se a gente pegar os mesmos R$100, com os mesmos 15% nos mesmos 5 meses, então, fazendo o cálculo da parcela, a gente vê que começa com uma parcela menor do que a anterior, né, 29,83, ela vai ficar fixa. Mas agora que eu estou dessa parcela, estou pagando 15 de juros e, no fundo, só estou amortizando 14, tá? No segundo mês, a parcela continua a mesma, então os juros dão uma caída e a amortização aumenta um pouco, né? E assim a gente vai evoluindo, né? A amortização vai aumentando enquanto os juros vai diminuindo, até que chega na última parcela. Você está pagando uma merreca de juros e fazendo a última amortização aqui. Vê que nesse sistema, né? A gente pagou um pouco mais de juros, tá? E acabou pagando um pouco mais em relação ao anterior. A única vantagem aqui é a parcela que ficou fixa o tempo todo, né? E aqui, se você colocar ainda a questão de inflação e coisa, esse saldo devedor aqui fica um absurdo. Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim. Aqui a gente pode brincar um pouquinho fazendo alguns testes, por exemplo, se nesse segundo mês aqui, sei lá, você faz um pagamento extra de 30, né? Caindo aqui o saldo devedor para 38, como é que prossegue? E fazendo lá no outro também, colocando um 30 aqui, como é que vai se comportar. E aí tem uns exercícios para vocês fazerem. Três exercícios. Acho que esses exercícios não são tão complicados para fazer, não. Professor, Oi. aquele exercício de recorrência ainda, o senhor não deu feedback também não, né? Não, rapaz, eu tô com essas coisas atrasadas. Ah, tá bom. É porque eu olhei lá no meu, não tava. Eu falei, será que ele não visualizou? Não, na realidade, assim, eu tenho que ainda terminar aquilo e tenho que terminar as provas. Só que agora eu vou priorizar as provas. Ah, não, sem problema, sem problema. Só em Tá? coração, porque eu queria Depois só eu tirar. retorno para ele. Beleza, valeu. Então, o exercício 5.1, ele vai justamente na linha daquilo que a nossa colega estava perguntando, ó.
investindo R$ 450. R$ 450. Em 3 meses, você retira 600. E aí ele quer saber qual é a taxa mensal de juros. Mas aqui não tem prestação, né? Aqui é mais ou menos Não, fácil. É porque vai ficar 450 vezes 1 mais I elevado à terceira igual a 600. Aí você traz o 450 dividindo, então fica 1 mais I à terceira igual a 600 dividido por 450. E aí você pode tirar esse terceiro aqui com um ln da vida, né? até uma raiz cúbica aí resolve, né? É, raiz cúbica também. Daqui não é difícil, não. O 5.15 fala que Regina tem 2 opções de pagamento, uma à vista com X% de desconto e a segunda em 2 prestações mensais iguais sem juros, vencendo a primeira 1 mês após a compra. Se o dinheiro vale 5% ao mês, para que valores de X ela iria preferir a segunda alternativa? Tá, aqui só trabalha com a taxa, né? Uhum. Sim. Também acho que não tem muita dificuldade para fazer. 23 já é um do Prof. Mate. E a pessoa precisa comprar uma peça para o carro, aí tem a original e a alternativa. A alternativa dura apenas 1 ano, a original dura 3 anos. E se ele está pensando em vender o carro, ou ficar com o carro, porque compensa mais aí, dá diferença de preço e tudo mais. Quer saber se vale a Nesse pena. 523, ele desculpa, professor, nesse 523, ele está considerando que ele vai pagar 500 no ato e daqui a um ano que ele vai continuar pagando 500 pelo mesmo valor da peça, não é isso? E depois, mais 500. Ele pode comprar a peça por 1.400, peça original, que vai durar todo o período. Ou 500, uma peça alternativa que dura apenas 1 ano. Suponha que o valor do dinheiro seja 10% ao ano. Eu entendo que esse 500 ele vai pagar os mesmos 500 no segundo ano e no terceiro. Hã? Tudo bem. É porque eu Eu, fiquei pensando assim, esses 500, será que eu tenho que aplicar esses 10% em cima desses 500 também? Aí por isso que eu fiquei um pouco em dúvida, mas colocando 500 para tudo, tudo bem. De qualquer forma vai ficar um valor menor, né? Mas eu fiquei pensando um pouco sobre esses 500 aí. Mas na hora de resolver, eu pensei assim, de colocar 500 mesmo para o ato da compra, um mês depois e 2 meses depois. Tudo 500 mesmo, foi o que eu imaginei. Que na realidade seria você trazer Os 500 para o mesmo. Tem que levar para o mesmo tempo para poder desse fazer a período. comparação, né? Uhum. E nesse caso aqui, o tempo presente é o melhor por causa do 2.400 você paga na peça original que você está pagando agora, né? Uhum. Não, esse aí também é só trazer para o tempo presente, tá tranquilo. A minha É. dúvida era só um pouquinho isso. E aí fala do percentual que se ele tiver desconto na peça original vai valer a pena.
Uhum. O 24 também é um típico, né? Um televisor cujo preço à vista é 400 e vendido em 10 prestações mensais iguais. Se são pagos juros de 6% ao mês sobre o saldo do devedor, determine o valor da prestação supondo a primeira prestação. Aí vem como que vai colocar, né? No ato da compra, 1 mês depois, 2 meses após, que é aquela questão de onde que vai começar, na realidade, o pagamento, né? Uhum. O 36 também é um do Prof. Mate. Uma venda imobiliária envolve o pagamento de 12 prestações mensais iguais. A primeira no ato da venda, acrescida de 2 parcelas, final de 100.000, 12 meses após a venda. Suponha que o valor do dinheiro seja 2% ao mês. E aí vem a pergunta: se o comprador preferir efetuar o pagamento da parcela final junto com a última prestação, quanto deverá ser pago? Se o comprador preferir efetuar o pagamento à vista, qual deve ser o valor do pagamento único? É isso aí, pessoal. Faça os exercícios, tendo alguma dúvida, alguma coisa. Aqui a única coisa que às vezes precisa tomar um pouco de cuidado é essa questão da contagem do tempo, né? Quando inicia, quando termina. Que às vezes aparece uma coisa 1 mês a mais, 1 mês a menos. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Não, tá tranquilo pra mim. Oi, cadê? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.